Estamos felizes, reunidos nessa noite no nome do Senhor. Eu quero iniciar a dizer para você, louvado seja Deus, que o Senhor já testifica tudo aquilo que Ele determinou que aconteceria na nossa vida nessa noite. Diante da tua oração, diante dos teus pedidos, diante daquilo que tu tem colocado no altar. Que muitas vezes, aleluia, há dúvida no coração diante da oração. Mas o Senhor ainda assim Ele vê. Louvado seja Deus. Ainda assim Ele vê, Ele olha para mim, olha para você. Aleluia. E muitas vezes os nossos olhos não conseguem contemplar aquilo que Ele tem preparado para nós. Os nossos olhos não conseguem contemplar. Nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. Mas os ventos são tão fortes. A chuva é forte, o vento é forte, a tempestade é forte. E abate muitas vezes a nossa fé. E abate muitas vezes o nosso coração. E o nosso coração se esfria. Porque os nossos olhos não conseguem contemplar. E a palavra do Senhor, a qual Salomão diz que o demorar demais do cumprir da promessa, o nosso coração se esfria. Aleluia. E nós não conseguimos enxergar muitas vezes aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim como o céu de glória, como já foi falado nessa noite várias vezes. Várias vezes foi citado e muitos de nós têm estado dentro da casa do Senhor e não temos mais contemplado a vinda de Jesus, nem a promessa, aleluia, que Ele tem preparado para nós. Nem aquilo que Ele disse que cumpriria na terra, aleluia, porque os nossos olhos não conseguem mais ver. Os nossos olhos se limitaram diante da dificuldade. Os nossos olhos se limitaram diante da tempestade da chuva. Diz a palavra do Senhor, Lucas capítulo 4, louvado seja Deus, os últimos versículos. Fala-se que o Senhor deu ordem aos discípulos e entrou junto com ele. Ele disse assim: entremos no barco, aleluia, e passemos para o outro lado. Havia um objetivo a chegar do outro lado. Havia algo do outro lado para acontecer. E no meio do caminho, aleluia, houve uma tempestade que amedrontou aqueles discípulos que caminhavam com Jesus. Há muito eles já caminhavam com Jesus, há muito eles já tinham visto Jesus fazer, muitas coisas eles já tinham visto Jesus fazer. Mas ainda assim, na hora do vento e na hora da tempestade, com Jesus dentro do barco, eles se assustaram com o vento, eles se assustaram com a tempestade, aleluia. E eles esqueceram e não lembravam, eu acredito, a palavra do Senhor não vai dizer, mas do outro lado havia alguém que precisava ser liberto. Do outro lado havia a necessidade de chegar lá, porque havia um homem que estava aprisionado. Aleluia. E às vezes nós não entendemos o motivo da tempestade, o motivo do vento, a qual o Senhor nos leva a chegar mais perto dele. Aqueles discípulos no barco, eles chegaram mais perto de Jesus, mexeram com Jesus e disseram: será que tu não te importa que nós pereçamos aqui? Nós vamos morrer no meio dessa tempestade. E você não entende por que a tempestade apertou, por que a situação ficou difícil. Era Jesus dizendo assim: eu estou no barco junto com você, o vento está balançando, mas você não está me vendo na situação, porque você acha que a situação difícil eu também não estou. Porque você acha que eu também não estou no vento. E o pastor falava aqui no início sobre acerca do apagão aí para fora, no exterior. E o que se fala, né, que mudou aí a placa tectônica, mudou não sei o quê. E nós entendemos que o Senhor tem a terra na palma das mãos. Aleluia. Que Ele é o dominador do vento, Ele domina a terra, se gira para a esquerda, se gira para a direita. E através das nossas orações, assim como Ele atendeu o profeta, aleluia, que fez o sol parar, que fez parar de chover, aleluia. Tanto tempo, louvado seja Deus. Assim o Senhor tem o domínio sobre aquilo que nós vivemos, sobre a terra, aleluia, e sobre as lutas que nós vivemos. Ele disse: entremos no barco. Ele não disse entra como outrora, depois, mas na frente ele disse: entrem que eu vou depois. Não, ele disse: entremos, eu entro com vocês, aleluia, eu estou com vocês. Louvado seja Deus. E havia um objetivo, aleluia, do outro lado.
Em Gadara havia um homem aprisionado. Em Gadara havia um homem aprisionado, e eu acho interessante porque essa palavra eu observo que muitas vezes algumas situações acontecem debaixo dos nossos olhos e a gente resolve aqui como aquele povo fazia, aquele homem perturbava, eles amarravam ele lá e deixavam ele lá. Daqui a pouco ele se soltava, ia lá perturbar, louvado seja Deus, fazia alguma coisa e desagradava aquele povo, e no cemitério andava e andava nu, louvado seja Deus. Eles iam lá e amarravam ele de novo. Aleluia. Mas chegou uma hora que Jesus chegou na situação porque havia necessidade de libertação. Para aqueles homens era agradável, aleluia, fazer só aquilo, arrumar, ajeitar aquilo um pouquinho. Deixar ajeitadinho um pouquinho. Mas era necessário que Jesus chegasse, fizesse o mover e resolvesse a situação, que às vezes nós não entendemos. Louvado seja Deus. Às vezes é necessário o Senhor primeiro provar a nossa fé, porque Ele nos deu uma ordem para ir, para fazer algo. Tem um objetivo no final. O inimigo ele vai tentar por muitas vezes, aleluia, fazer o nosso coração desistir. Fazer a nossa mente desistir, porque nós vamos olhar para a dificuldade, nós somos carne. Aleluia. Nós somos carne e os nossos olhos muitas vezes vão ser carnais e nós vamos ver como aqueles homens viam. Se louvado seja Deus, se chegar Jesus aqui, esse homem for liberto, né, como aconteceu, louvado seja Deus. Aleluia. Quando Jesus chegou ali naquele lugar, depois de parar o vento, depois de parar a tempestade, olhar para os discípulos e dizer para eles, homens de pequena fé, se vocês tivessem a visão que eu tenho, se vocês entendessem para que vocês foram chamados, aleluia. Se vocês entendessem aquilo que eu tenho na vida de vocês, vocês caminham comigo, mas não me conhecem. Vocês veem um milagre acontecer, mas ainda não me conhecem. Aleluia. Vocês caminham comigo dentro do barco, junto comigo. Aleluia. Eu caminho, prego e vocês ainda não entenderam o que eu estou ensinando vocês. Aleluia. Vocês não entenderam que eu estou no barco e caminho com vocês? E estou com vocês. Para chegar do outro lado, haverá algo que vai acontecer que os nossos olhos ainda não contemplaram. E nós precisamos permanecer firmes. Aleluia. No mesmo barco. Aleluia. Não podemos saltar no meio da tempestade nem da dificuldade. Não podemos, aleluia, saltar do barco, aleluia, no meio da dificuldade. Não é porque está difícil que Jesus não está, querido. Aleluia. Quando ele falou com Elias foi na calmaria. Mas quando ele quis falar com os discípulos que estavam com ele no barco, ele deixou que o vento soprasse. Ele deixou que a tempestade e a água entrasse no barco e eles se desesperassem. Para que eles vissem, para que eles presenciassem, aleluia, o tamanho do milagre. Tanto que eles olharam um para o outro, Diaconisa Fernanda, e disseram assim, quem é esse? Será que eles conheciam Jesus? Será que eles conheciam com quem que eles andavam? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles andavam com Jesus já há tanto tempo, mas não sabiam quem era Jesus. Eles andavam há tanto tempo com Jesus, mas não conheciam com quem que eles andavam. Andavam de mãos dadas, aleluia, mas ainda não conheciam. E quando Jesus disse assim, acalma-te, vento, aquieta-te, mar, louvado seja Deus. Eles olham um para o outro e dizem assim, quem é esse? Mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que tem o domínio sobre a terra? Quem é esse que tem o domínio sobre as coisas? Aleluia! Aleluia! Quem é esse que você caminha há tanto tempo e o teu coração ainda duvida daquilo que ele pode fazer? Quem é esse que você caminha de mãos dadas há tanto tempo e ainda está duvidando do poder que ele tem? Aleluia! Que o caminho que ele te colocou, louvado seja Deus, que a trajetória que ele te chamou e aquilo que ele colocou nas tuas mãos para executar, é para libertar, é para salvar, é para resgatar vidas. Aleluia! Eita!
Quando ele chega do outro lado, antes mesmo dele descer do barco, aquele endemoniado chega até ele. O que é que tu veio fazer aqui? Indaga Jesus. O que é que tu veio fazer aqui? Louvado seja Deus. E os demônios ainda dizem assim, né? Me lança nos porcos. Me lança nos porcos, porque eu sei quem tu é. Os demônios conheciam Jesus. Sabiam do poder que ele tinha. Sabe por que ele nos impede muitas vezes, querido, de buscar a presença de Jesus? Porque eles sabem. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que se nós usarmos o nome de Jesus, muitos serão libertos. Eles sabem que se nós colocarmos o nosso joelho no chão e executar e usar os instrumentos que o Senhor colocou nas nossas mãos, eles sabem. Eles conhecem. Quem andava com Jesus não conhecia ele, mas os demônios conheciam. O que é que tu veio fazer aqui? Né? O que é que tu veio fazer aqui? Manda, lança nós aí nesses porcos aí. Jesus liberta aquele homem, louvado seja Deus. Você consegue compreender o objetivo, o propósito em que Deus te colocou no meio desse vento? Primeiro é para você conhecer o Deus que você diz que serve. Primeiro é para você compreender e entender que Ele tem o poder sobre todas as coisas e não eu. Que Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas, não eu, não você. Ele é que tem o domínio de mover, de colocar, de tirar. Ele tem o domínio. Eu não tenho poder de nada. Se a não sim Ele for me dado, como diz a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. E o Senhor nos trouxe nessa noite, aleluia, mais uma vez para nos lembrar. Nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Quando Ele liberta aquele homem, quando o objetivo é alcançado, Ele volta. Ele volta, louvado seja Deus, com os discípulos. Os discípulos voltam dali. Eu vou retornar só um pouquinho. Porque o que eu me maravilho é porque muitas vezes a gente maqueia situações, a gente ajeita situações e não deixa Jesus chegar para fazer. E não deixa Jesus chegar para libertar. E não deixa Jesus chegar porque a gente tem medo daquilo que vai acontecer. O dono daqueles porcos expulsaram Jesus. Para eles era melhor aquele homem demoniado eles terem os porcos do que perder os porcos e aquele homem ser liberto. Nós precisamos compreender e conhecer o Deus que servimos. Porque muitas vezes nós vamos perder muitas coisas para que um seja liberto. Muitas coisas vão acontecer e aos nossos olhos vai parecer perda, mas maior e mais valioso vai ser a alma, como foi a alma daquele homem que há anos vivia endemoniado. E às vezes nós não compreendemos. E o Senhor quer nos levar no meio desse vento a conhecê-lo. Nós temos uma promessa sobre o nosso estado e sobre o nosso país de avivamento. Eu não sei se você observou, mas tem estreitado. E o Senhor tem nos convocado a orar. Porque vai ser no meio do vento, vai ser no meio da tempestade, porque é só assim que o crente busca. Só no meio do vento, só no meio da tempestade, só na dificuldade é que nós nos ajoelhamos. Só quando a nossa casa está para pegar fogo e a gente se ajoelha. Louvado seja Deus e busca o Senhor. Eu não sei você, mas eu observo que nós, a maioria de nós, buscamos ao Senhor no meio do vento. Só no meio da tempestade nós buscamos ao Senhor. Só ali nós buscamos e vemos quem Ele é. Louvado seja Deus. E eu quero nessa noite, louvado seja Deus, finalizar contando um testemunho rápido, né? Que eu creio que ele se concluirá no tempo oportuno, mas muito próximo. Eu recebi uma mensagem, aleluia, de domingo para segunda, às 3 e pouco da manhã. Eu sempre digo que sábado e domingo, para mim, são os dias que eu menos descanso, que eu menos paro, né? Nós começamos aqui na sexta,
tem o programa de rádio cedo de manhã, tem a consagração, aí a gente tem reunião, aí tem alguma programação, aí domingo de manhã tem escola bíblica, de noite tem culto, e eu, meu Deus, a gente não... E eu pego sempre no sono. Glória no domingo da consagração, né? Louvado seja Deus. Aí eu digo sempre assim, eu deito cedo no domingo, né? E dificilmente acordo no meio da madrugada, porque é um estirão só. Louvado seja Deus por isso, não murmurando, porque o Senhor, Ele tem nos renovado para a glória do nome dEle. Aleluia. E quando eu vi a mensagem de manhã, eu olhei assim e disse, Jesus, e o que é que eu faço agora com essa mensagem? E comecei ali já, levantei já orando, já clamando, era 6:30 para 7 horas da manhã. E eu disse, eu vou atrás de quem para ir lá comigo? E fiquei, Senhor, me dá aí uma direção. E mandei mensagem para o pastor Amarildo. E ele demorou um pouco para responder, mandei mensagem para a missionária Márcia. E eu disse, Jesus, se for realmente para a gente dar esse passo e tem algo impedindo, vai tirando aí. A minha programação era ir para Alto Alegre cedo, fazer Samaoma, fazer Alto Alegre, terça-feira voltar e chegar aqui antes do culto, para ir para o culto de oração. Mas o Senhor, Ele tinha preparado algo melhor. Eu abri mão de ir, o pastor me respondeu, disse que iria comigo, e nós fomos ali. E eu acho interessante, eu gosto muito de andar com gente um pouco maior do que eu, né? Assim, no espiritual e em tudo, né? Para eu aprender mais, a gente tem que estar sempre aberto a aprender. E o pastor foi, eu observava ele ali falando com aquele casal, e eu ficava maravilhada, aprendendo mais ainda ali. O pastor orou, fez o apelo, não aconteceu. E eu fiquei, disse, vou deixar o pastor e vou continuar aqui, Jesus, tu vai me dar uma direção. Até porque se eu for para Alto Alegre eu não vou resolver nada, eu vou gastar dinheiro com diária de hotel. E fiquei ali, irmãos. A queixa era, ele não dorme. Ele não dorme já tem alguns dias, né? E está acontecendo assim, assim, assim. Eu disse, glória a Deus, vamos orar. O pastor foi lá, orou, né? Na parte da tarde, o pastor, ele já deitou, já descansou, né? Para a glória de Deus, já conseguiu dormir ali, né? Para a glória de Deus, nós continuamos ali, né? Adorando ao Senhor. E eu passei a tarde, passei a noite, quando foi a madrugada, era a proposta que o Senhor tinha posto ao meu coração já, confirmou através do pastor Amarildo ali também, né? Eu entrei a madrugada em oração e louvor, e a esposa sentou comigo na mesa, pastor, e começou a cantar e a pedir os louvores. Ela começou a cantar e a pedir os louvores. Eu ia pregando para ela e aplicando os louvores. Ela pedia os louvores. Eu disse, meu Deus. Eu disse, agora nós vamos orar lá fora. Já ia dar quase, era virada de meia-noite para 1 hora da manhã. E nós começamos a orar. Mas quando nós começamos a cantar, pastor, quando eu escutei, ele estava roncando lá dentro. Eu disse, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Quando nós começamos ali, eu sentei perto da máquina de lavar e eles estavam lá para dentro. E eu comecei a louvar, que eu sou assim, eu não chamo. Eu fico ali na dispensação. Senhor, vai lá e traz. Vai lá e convence, Senhor. Vai lá e convence. Vai lá e convence e traz para cá. E ela veio, sentou na mesa e ficamos horas louvando, adorando ao Senhor. E eu escutando, ligada com as orelhas ligadas lá dentro. E ele já estava roncando. Eu disse, esse Deus é maravilhoso. Aleluia. E nós fomos orar, irmãos, ainda ali fora, no quintal. Saímos, oramos, passamos uma meia hora ainda, com as mãos estendidas, orando ali fora, repreendendo ali. Para a glória de Deus, irmãos. Desde que ele acordou, era umas 5 da manhã, eu ainda fui dormir já quase 3. Ela foi deitar e eu continuei orando ali. É por isso que eu dizia, o Senhor, Ele sempre vai nos chamar na tempestade. Ele sempre vai nos convocar quando houver uma tempestade. Porque nós vamos chegar mais perto dEle. Nós vamos chamá-lo e invocá-lo. Nós vamos lá e dizer assim, Senhor, será que Tu vai deixar esse povo perecer? Será que nós vamos perecer, Jesus? Nós vamos lá e vamos chamá-lo. Ele vai nos convocar a chegar mais perto dele. Para a glória de Deus, ele levantou umas 5 da manhã, eu já estava acordada de novo na rede. Levantei junto com ele, fui lá, ele ficou ouvindo lá fora, era muito barulho, muito cachorro latindo. E eu tinha tirado a chave da porta
né? E tinha colocado lá dentro, como eu faço de costume na minha casa. E eu fui lá, ele entrou de novo, aí eu peguei a chave, abri a porta, levantei a mão lá para fora. Moço, eu sou um pouco mais doida do que pareço. Na minha casa eu faço a mesma coisa quando começa o barulho lá fora. Eu abro a porta, levanto a minha mão, repreendo em nome de Jesus. Quando as coisas começam a acontecer lá fora, o vizinho começa a brigar, eu vou lá fora, levanto a minha mão, Senhor, entra aqui, repreende essa briga, repreende isso aí, em nome de Jesus, para a glória de Deus, irmãos. Eu me lembro que 5 horas da manhã, o cachorro lá fora latia, que parecia que ele latia dentro da minha cabeça. Eu disse, não vou conseguir, vou levantar e vou lá. Ele já tinha voltado, eu fui lá, abri a porta, levantei a minha mão, em nome de Jesus, o Senhor te repreenda. Sai daqui em nome de Jesus. Eu estava sem óculos, mas eu vi, irmãos. O cachorro estava lá dentro do quintal. Não sei o que ele estava vendo, mas ele latia muito. Louvado seja Deus. Nós deitamos para dormir, eu levantei já às 7 horas da manhã de novo, para a glória de Deus. Mas eu liguei para ela, e depois que foi já perto de meio-dia, eu disse, e aí, como é que tá por aí? Pergunta dele aí como é que tá. Eu disse, eu não sei não, mas a oração deu certo, porque ele dormiu a noite toda, tá dormindo o dia todo. Glória a Deus. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E o Senhor continua nos convocando a orar. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.